Já convido aqui o pastor Júnior, glória a Deus, que está com essa incumbência de trazer a palavra do Senhor. Vamos orar pelo servo de Deus, em nome de Jesus. Pai, te louvamos, pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração essa noite, que a tua palavra, Pai, venha alcançar os nossos corações. Nós repreendemos todo ladrão da palavra em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir segundo a sua vontade e o seu propósito em nome de Jesus. Amém. Pastor Júnior. Pai do Senhor, irmãos. Amém? Pai do Senhor, irmãos. Melhorou. Podem sentar em nome de Jesus. Glorifico a Deus pela sua vida. Glorifico a Deus por você que pôde hoje estar aqui presente para juntos adorarmos ao nome do Senhor. Você que conseguiu hoje sair do conforto da tua casa, do conforto do lar, para poder estar aqui para glorificar o nome daquele que vive e reina, né? Então, glória a Deus por você ter conseguido isso hoje. Porque muitos gostariam, muitos queriam, e não puderam ou não conseguiram. Então, eu creio que Deus tem algo na sua vida, de maneira que você ainda não conseguiu nem sequer imaginar, através daquilo que Ele vai fazer a partir de hoje na sua vida. Não foi à toa que o Senhor te trouxe aqui. Amém? Glória a Deus. Eu queria agradecer a oportunidade, pastor. Deus abençoe. Eu queria agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de poder estar aqui hoje. O pastor acabou de dizer, está comigo, a minha esposa, a pastora Fernanda, tem também o Davi e a Anabela, estão na salinha com as crianças, e ainda ficou o mais velho, Carlos Eduardo, ficou em Albufeira. Ele faz parte do louvor, ele hoje estava escalado para o louvor e não pôde estar conosco. Mas eu trago um abraço e também trago um abraço do pastor Aderson, nosso pastor. E eu creio que todos conhecem e sintam-se abraçados, em nome de Jesus. Amém? É muito bom estar com os irmãos. É a terceira vez que eu venho aqui na igreja. Outras vezes eu vim em ocasiões de evento. Confesso para os irmãos que já me sinto em casa. Estou bem à vontade, tá bom? E glorifico a Deus por esta oportunidade, mais uma vez. Eu queria fazer uma oração pela vida dos irmãos. Se você puder fechar os teus olhos, queria que você fechasse seus olhos por um minuto. Se você puder curvar a sua cabeça. Tenho certeza que muita coisa vai tentar tirar o foco da palavra que o Senhor tem para você hoje. Mas eu creio que você está preparado para lutar contra isso que vai tentar tirar de você a oportunidade de ser abençoado por Deus através da palavra. Nós já tivemos aqui um período de louvor muito abençoado, louvor muito bom. A Bíblia fala que o Senhor, Ele habita no meio dos louvores. Eu tenho certeza que hoje já houve aqui cura. Eu tenho certeza que houve libertação. Tenho certeza que houve renovo através dos louvores aqui hoje entoados. Mas o Senhor, Ele também fez no momento da oferta. No momento da oferta, você foi abençoado na sua vida financeira. O Senhor visitou a tua casa, as tuas dificuldades. O Senhor visitou as tuas lutas, as tuas dívidas. E Ele ainda tem cuidado de ti. E uma vez mais o Senhor vai te surpreender nessa noite, porque Ele quer cuidar de ti também, no momento da palavra. Deus, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor neste momento, Pai. Que o Senhor venha visitar a tua igreja neste lugar de uma maneira diferente. Meu Pai, cada irmã que está neste lugar, está apto, Senhor, com o coração aberto para ouvir a tua palavra. E aquele que ainda tem alguma rejeição, que tem algum ainda empecilho no coração, eu oro por eles nessa noite. Meu Pai, que o Senhor venha abrir as janelas, meu Pai, da tua casa neste lugar, de maneira que nós venhamos ser mais do que abundados, Senhor, através da tua palavra. Que o Senhor venha abrir as comportas do céu sobre as nossas vidas nessa noite, meu Deus. E que nós venhamos ser mais do que abençoados. Nós venhamos sair daqui mais do que alegres, mais do que saltitantes de alegria, porque a glória do Senhor vai mostrar neste lugar o quão necessário o Senhor é, Pai. Então, em nome de Jesus, Deus, eu repreendo todo ladrão da palavra.
Eu repreendo toda forma, meu Deus, de empecilho que venha tentar tirar, meu Pai, a palavra do Senhor de fazer a vontade nos nossos corações. A tua vontade. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus. No livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. Hoje nós estamos num culto. Tá tranquilo, varão. Se quiser deixar, pode deixar, tá bom. Não tem problema não. 2 Samuel, capítulo 9. Nós estamos hoje num culto de missões. E eu quero trazer uma palavra que mexe muito comigo no sentido daquilo que é a missão. Os irmãos no começo talvez não vão entender, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje, amém? 2 Samuel, capítulo de número 9, nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Amém? Diz assim: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão, para que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, o seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Amém? Irmãos, esse texto eu tenho certeza que a maioria já leu, já deve ter talvez até pregado a respeito. Mas eu vou fazer uma contextualização para vocês entenderem onde é que nós vamos entrar com a mensagem. O texto, ele fala do filho de Jonatas, que era o melhor amigo de Davi. Neto de Saul, ou seja, ele era da linhagem real, ele era um que teria direito ao trono ao qual Davi estava agora como rei. Mas a história desse rapaz, ela é muito interessante no tocante à vida comum, porque a vida dele, além dele ser, apesar dele ser uma pessoa de linhagem real, ela não é uma vida muito boa. A Bíblia vai dizer que a história dele é triste até. Porque quando invadiram a sua casa para tomar o reino de seu pai, o reino de seu avô, mataram todas as pessoas. E ele ainda criança, alguém para fugir daquele lugar, para tirar ele de ser morto, pegou e quando estava fugindo com ele, ele caiu e a Bíblia diz que ele partiu os 2 pés. E então ele ficou aleijado. Ele não podia andar de maneira normal. A Bíblia não relata muito bem a maneira com que ele conseguia andar, ou se ele conseguia, mas a Bíblia diz que ele ficou coxo de ambos os pés. E isso aconteceu no momento que a família dele estava sendo destruída, no momento de luta, no momento de dificuldade. E a pessoa que conseguiu pegar ele e fugir com ele, levou ele para uma cidade chamada Lodebar. E nessa cidade ele ficou até o dia em que nós entendemos agora através do texto. O texto vai dizer que Davi estava um dia sentado ali no palácio e lembrou-se de Jonatas, seu amigo, lembrou-se de Saul, o antecessor a ele no trono, e disse: olha, por acaso será que não tem ninguém da família de Saul vivo
para que eu possa fazer alguma coisa de boa, para que eu possa ajudar. E alguém disse, olha, tem um servo, um filho de Jonatas, Mefibosete, que está numa cidade chamada Lodebar. Então Davi manda chamá-lo. E quando ele vem, é mais do que natural, ele vem com medo. E ele vem talvez pensando assim, olha, eu ainda, por direito, tenho direito ao trono. Eu ainda, por lei, tenho direito ao trono. Por acaso Davi quer matar-me? Talvez ele venha cheio de ressalvas, ele vem cheio de pormenores na sua cabeça que vão tirar dele a paz de espírito. Mas quando ele chega diante de Davi, Davi restitui a ele tudo que era da sua família. É uma história triste, com um final feliz. Mas um final feliz com alguns senãos. Um final feliz que eu não gostaria de ter. Não é? Para chegar nesse final feliz, ele teve que passar por muitas dificuldades. Eu fico pensando o que esse rapaz passou na sua história de vida. Ele, quando criança, perdeu a sua possibilidade de andar normalmente. Ele ficou coxo dos 2 pés. E agora ele tem que andar fugindo das pessoas. Tem que andar se escondendo. Ele era um homem que tinha todas as posses que poderia ter. Agora não tem nada. Ele poderia ter casa boa, família boa, cavalos bons, terras, servos, mulheres. E ele está numa cidade que não tem nada e ele não tem nada. Até que Deus olha para ele. Até que Deus o vê. É muito interessante que em algum momento das nossas vidas, Deus nos viu. Em algum momento da minha vida, pastor, Deus olhou para mim. E talvez a minha vida tenha sido muito dura. Não tanto quanto a de Mefibosete. Mas se eu for parar para contar a minha história triste, muitos de vocês vão chorar e certamente todos aqui têm uma história triste para contar, não é verdade? Mas o principal fator que nós temos que exaltar aqui nessa noite não é a história triste. É que em algum momento Deus olhou por nós. Deus se lembrou de nós. E muitas vezes Deus enviou alguém para poder cuidar de nós. Assim como Davi estava ali para restituir tudo que Mefibosete tinha antes. Mas eu quero trazer alguns questionamentos. Quero trazer algumas situações que vão fazer de nós hoje pensadores daquilo que temos para viver no dia a dia. Outro dia eu estava vendo um livro, estava lendo um texto na internet, e o autor do texto diz assim, olha, a terra mais fértil, o lugar mais fértil da terra, o chão mais fértil, não é os campos bem tratados, não é o lugar onde se planta a soja, não é o lugar onde se planta o milho, não é o lugar onde se planta as frutas. Esse não é o lugar mais fértil do mundo. A terra mais fértil que existe é o cemitério. Porque no cemitério estão enterrados muitos sonhos, muitos projetos, muitos planos, muitas metas que não foram concretizadas. O cemitério é o lugar onde as pessoas vão e elas levam consigo tudo que ela tem dentro dela e que são coisas maravilhosas. São sementes poderosíssimas. Elas enterram as suas famílias num simples plano que se foi. Isso me fez pensar. E na sequência eu me deparei com um provérbio africano muito interessante. Esse provérbio, ele diz assim que os africanos, quando eles se encontram na rua e eles vão se despedir, ou quando estão na família uns dos outros, quando eles se despedem, eles dizem assim uns para os outros: eu espero que quando a morte chegar para você, ela te encontre vivo. Isso me pôs a pensar ainda mais.
Eu espero que quando a morte chegar para você, ela te encontre vivo. Mas se a morte chegou para mim, é lógico que eu estou vivo. Mas esse provérbio não quer falar da vida física. Existem muitas pessoas que quando a morte chega para ela, a morte não tem trabalho nenhum. Porque ela já não vive mais. Ela já não sonha mais. Ela já não trabalha mais. Ela já não tem planos, ela não tem metas. Ela não quer fazer mais nada, ela está vivendo no piloto automático. E a morte chegou para ela e está tudo bem. E isso tem tudo a ver com o texto que eu estava lendo agora, porque quando Davi se lembrou de Mefibosete, ainda que a tristeza tinha tomado conta da vida dele, quando Davi lembrou-se dele, ele estava vivo, ele estava lá, ele existia. Eu vim aqui hoje com um ardor no coração, uma chama queimando, para dizer para você que vale a pena você permanecer ainda mais um pouco. Vale a pena você aguentar mais um pouco. Vale a pena você lutar mais um pouco. Porque Deus não se esqueceu de você. E no momento oportuno, Deus há de levantar alguém que vai levantar a mão para você. Pode parecer triste demais a vida. Depois que eu li esse provérbio africano, eu comecei a pensar assim, olha, eu vou dar trabalho para a morte. Quando ela chegar para mim, ela não vai levar só uma casca vazia. E pode até ser que eu esteja vazio, mas eu vou estar vazio porque eu coloquei em planos, em metas, tudo aquilo que eu tinha, mas na vida física. Ela não vai levar eu simplesmente um poço de coisas boas que ela chegou e estava aqui para ela levar. E por que eu estou falando isso? Porque hoje é um culto de missão. Hoje é um culto que nós estamos aqui falando de missões, de orar por missionários, de levantar oferta para missionário, de fazer coisas boas por aqueles que estão no campo, que estão enviados. Mas como é que eu vou fazer alguma coisa boa para alguém se eu não estou bem? Como é que eu vou poder me levantar para ajudar o meu irmão se eu não estou bem? Como é que eu vou me levantar para ajudar alguém se eu não tenho força para sair da cama porque eu estou com depressão, ou que eu não consigo alcançar aquilo que eu quero, ou eu não consigo mais exercer o meu ministério, eu não tenho força para nada mais? Deus está dizendo para você hoje, vale a pena ainda lutar um pouco mais. Vale a pena permanecer de pé um pouco mais. Vale a pena você lutar pela sua família um pouco mais. Vale a pena você lutar pelo teu casamento um pouco mais. Vale a pena. Vale a pena você lutar por esta igreja um pouco mais. Por mais que a vida pareça dura, por mais que a luta bata a porta, por mais que a dificuldade chegue, fazendo um alvoroço na nossa vida, vale a pena permanecer um pouco mais. Não desista agora. Não vale a pena morrer agora. A gente está vendo esse fim de semana essas notícias das coisas que estão acontecendo em Israel. Interessante que quando o povo saiu do Egito, a multidão, a Bíblia fala de 600 mil mulheres e crianças, fora os homens, é muita gente. Mas os que entraram na terra de Canaã, daqueles que saíram do Egito, foram só 2. O tempo passou e as pessoas morreram, se perderam, foram para outros lugares, se perderam em outras tribos, morreram no meio do caminho, desistiram. Não chegaram diante da herança, diante da promessa,
porque não conseguiram permanecer de pé diante da promessa que Deus tinha para a vida deles. Olha, Deus tem promessa para você. Permaneça. Não desista agora. Não morra agora. Deus prometeu, Ele vai cumprir. É muito comum a gente conversar com pessoas aqui que falam assim: pastor, eu vim para cá, eu achei que aqui era uma outra coisa, eu não consigo mais ficar aqui em Portugal, ou vou para outro país, eu vou voltar para o meu país de origem, vou voltar para a minha cidade, mas eu vim para cá com uma promessa. Mas então está indo embora por quê? Cadê a promessa que Deus fez? Deus não é fiel para cumprir a promessa. Deus é fiel para cumprir a promessa. Então vale a pena você permanecer um pouco mais. Pastor, quando eu casei, o casamento estava bom, estava maravilha, estava ótimo. Mas agora não dá mais. Eu falo, ela não me entende, ela fala, eu não entendo, eu não sei. Vale a pena você lutar pelo teu casamento um pouco mais. Deus une propósitos, o pastor acabou de dizer. Talvez você não está entendendo o propósito. Talvez você deixou de orar, morreu a sua vida espiritual. Talvez você nunca fez isso na sua vida. Orou pelo teu casamento. E Deus está dizendo para você: segura a onda um pouco mais. Não desiste agora, um pouco mais. Vale a pena lutar um pouco mais. Eu sei que não é fácil, sabe? Você levantar de manhã, tem o trabalho, tem essa fadiga que é essa correria. E às vezes você chega em casa, tem mais um monte de coisa para fazer, e aí é tudo misturado, tá tudo junto ali no mesmo lugar, no mesmo balaio. Família, casa, igreja, ministério. Tem que fazer uma coisinha por fora, part-time, full-time. No verão parece que não acaba, está esticando. E você está preocupado com a renda da casa. Você não sabe nem se vai ter casa amanhã, porque está todo mundo querendo casa. Outro chega, oferece mais dinheiro na casa que você está. E fica aquela bagunça, uma correria. E você vai para quase que explodir. Eu entendo, eu sei. Mas Deus está dizendo para você assim: olha, vale a pena lutar um pouco mais. Não é momento de desistir, é momento de lutar um pouco mais. É momento de permanecer firme. Talvez você ainda não está vendo acontecer as coisas que você achou que ia acontecer no teu ministério, porque o pastor ainda não deu oportunidade. Todo mundo tem oportunidade, eu não tenho. Um faz uma coisa, outro faz outra coisa, eu não tenho ainda a minha oportunidade, eu não entendo. E Deus está dizendo para você assim: olha, vai chegar o seu momento. Eu imagino que Mefibosete, ele tinha todas as desculpas para falar assim: olha, eu vou desistir. Eu sou neto do rei. Mataram meu avô, mataram meu pai, mataram meus irmãos, matou todo mundo. Eu ainda fiquei deficiente. E agora eu estou morando no meio de um povo que não é meu e pobre. Eu imagino a quantidade de absurdos que aquele rapaz não ouviu durante a sua infância, durante a sua vida. Eu imagino a quantidade de agressões que ele deve ter sofrido, quantas vezes ele teve que se esconder. Mas ele não desistiu. Quando ele foi chamado, ele estava lá. Eu não imagino o que você tem passado. Eu não imagino a tua luta, eu não imagino a tua dor. Mas eu creio que quando Jesus estender a mão para você sair dessa luta, você vai estar lá. Eu creio que você vai estar firme, que você vai estar forte. Eu creio nisso. Por muitas vezes eu pensei em desistir também. E provavelmente eu gostaria de ter ouvido essa mensagem em alguns momentos da minha vida. Provavelmente eu gostaria de ouvir de Deus: olha, permanece mais um pouco. Porque muito sofrimento teria sido talvez evitado.
Porque no meio da luta você não mede as proporções daquilo que você fala. No meio da dificuldade você não mede as proporções daquilo que você faz. E aí você agride pessoas. Você acaba ferindo pessoas. E aí você muitas vezes desiste. E pessoas desistem de você. Mas Deus está te convidando para permanecer um pouco mais. Deus está te convidando para ficar ainda um pouco de pé. Quero falar ainda um pouco disso, de permanecer. Falei aqui do povo de Israel que saiu do Egito. Determinado tempo Israel foi levado cativo para a Babilônia. Ficou lá por 70 anos no exílio babilônico. E quando eles voltaram do cativeiro, a Bíblia fala que eles começaram a reconstruir os muros de Jerusalém. Em Neemias capítulo 7, você vai ouvir ali a narração das pessoas que voltaram para Jerusalém, que voltaram do exílio, estavam 70 anos no sofrimento, 70 anos presos na casa do inimigo, 70 anos sendo achincalhado, sendo todo dia passando por provação, tendo que adorar a deuses estranhos, tendo que comer a comida que davam. Pessoas morreram, famílias foram assoladas naquele lugar, e agora eles voltam para Israel. E agora eles vão reconstruir os muros de Israel. E Neemias começa a convocar o povo. E aí o texto vai dizer que, a partir do versículo 60, se não me engano, algumas famílias, eles não tiveram seu nome encontrados nos registros dos filhos de Israel. Essas pessoas, elas ficaram tanto tempo no exílio, elas se entranharam tanto no meio da cultura daquele povo, elas participaram tanto daquilo, que no momento que elas foram chamadas de volta, elas já não tinham a identidade do povo de Deus. Eles já não eram mais o povo de Deus. Algumas famílias, o texto vai dizer que ficaram de fora de Jerusalém, não puderam entrar, não puderam participar da reconstrução, porque eles não foram encontrados como o povo de Deus. Eles não tinham a identidade mais do povo de Deus. E agora eu vou fazer uma pergunta para você muito sincera. Você não precisa responder para mim, mas eu preciso que você seja sincero com você mesmo, amém? E eu acredito que muitos aqui vão corroborar com isso. Quando você saiu do seu país, muitos aqui são imigrantes, talvez a maioria brasileiros, muitos são daqui de Portugal. Quando você saiu do seu país, quando chegaram na igreja, a sua vontade, o seu desejo do seu coração era o quê? Como cristão, pregar. Eu vou pregar. Quando eu saí do Brasil, eu vim para cá, eu falei assim, eu vou chegar naquele lugar, eu vou ser tocha. Eu vou ser um missionário. Eu vou ser um pastor, vou fazer louvor, eu vou pregar até proposte. Eu vou fazer alguma coisa. Sim ou não? Só eu ou não? É só eu ou não? Não, né? Amém. Mas quando você chegou aqui, o lugar te mudou um pouquinho ou não? O lugar muda a gente ou não? A sua identidade foi mudada ou não? Muitos chegam aqui e é comum você ouvir dizer assim, olha, aqui é diferente. Aqui não dá para fazer igual a gente fazia lá, por isso que eu estou bem parado. Não dá para ir nos cultos tudo. Não dá para manter o meu ministério. Mas você falou que faria. Você veio com uma proposta. Você entrou neste lugar com uma proposta. Você levantou a sua mão com uma proposta. Mas no meio do caminho, a sua proposta mudou. Ou foi o ambiente que te mudou?
Como aquele povo teve um ambiente que mudou a vida deles, às vezes o ambiente muda. É comum no trabalho você começar a pegar as atitudes da pessoa do trabalho. Você chega lá, tá tudo bem, mas com uma semana, 2 semanas, você já está envolvido naquela turmazinha que fala aquelas coisas que não deveria. Aquelas amizades que vão te levando, vão te puxando para um lugar que não deveria. Ei, tenha cuidado. Pode ser que quando o Senhor te chame, você já não esteja mais com a identidade do povo dele. Pode ser que quando o Senhor te convide, você já não esteja mais com o nome escrito no livro da vida. Não deixe o ambiente te mudar. Você não vai fazer missão sendo igual aos que não fazem missão. Você não vai ganhar as pessoas da sua casa, da sua família, sendo mais do mesmo. Você não vai ganhar as pessoas do seu trabalho, sendo mais do mesmo. Não deixe o ambiente se mudar. Vale a pena permanecer um pouco mais. Pastor, eu quero tanto fazer meu ministério, mas eu não consigo. Vale a pena esperar um pouco mais. Se o Senhor não te trouxe para esse lugar de conforto ainda, é porque é necessário que você permaneça ainda um pouco mais onde quer que você esteja. E aí eu faço a pergunta para você, mais uma: vale a pena lutar mais um pouco, sabendo que o Senhor tem te observado? Vale a pena lutar mais um pouco, sabendo que Deus tem te visto? Vale a pena viver mais um dia, sabendo que Deus tem olhado para você? Vale a pena ainda um pouco mais lutar pela tua casa, porque Deus tem visto as tuas lutas. Vale a pena ainda lutar um pouco mais pelo teu casamento, porque Deus tem assistido as tuas lutas. Vale a pena permanecer um pouco ainda. Vale a pena. Essa situação que eu disse, se você ser mudado pelo ambiente, ela é muito séria. Muitas vezes o que faz um homem e uma mulher se perder é o ambiente físico. São as coisas que falam, os lugares que andam. Esse ambiente de incorporar a vida natural. Muitos irmãos chegaram aqui na Europa e se perderam porque é um lugar que nós temos uma cultura diferente da cultura brasileira. E o ambiente mudou. O ambiente físico mudou a vida dessa pessoa completamente, de maneira que ela já não está mais no meio dos irmãos. Isso vai afetar o ambiente emocional, espiritual, porque está tudo ligado. Quando você não consegue manter uma vida diante de Deus, porque o ambiente te mudou, as conversas paralelas, os amigos qualqueres, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver eu fazer isso, eu fazer aquilo, não vou entrar no mérito do que não tem nada a ver. Mas a verdade é que o ambiente físico que nós temos nos colocado, muitas vezes tem nos tirado do ambiente que é a presença de Deus. Mas Deus está dizendo para você, hoje ainda vale a pena ficar um pouco mais na minha presença. Vale a pena permanecer um pouco mais na minha presença. A Bíblia me relata em Isaías 6,3 que toda a terra está cheia da glória de Deus. E muitas vezes, dentro de nós, a vontade é de não fazer nada mais daquilo que traga um pouco sequer de esforço. Você não quer mais esforço. A luta é tanta, a dificuldade é tanta que você não quer esforço. Você não quer saber de ir na igreja, você quer mudar de trabalho. Aí às vezes um trabalho é uma proposta muito boa, mas não é uma coisa muito moral e acaba aceitando porque você está cansado,
Você está já exausto dessa vida difícil, dessa luta. Mas a verdade é que os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. E a glória de Deus está em todos os lugares. E aí, é interessante porque quando você está fazendo aquilo que você sabe que não deveria, muitas vezes você tem praticado um pecado que não deveria, ou você tem pensando em desistir. Parece que acende um sinal. Já viu quando você vai pecar? O crente, quando vai pecar, tem um dedo duro dentro da cabeça dele, que é ele mesmo. Toda vez que o crente vai pecar, parece que um sinal de alerta liga na cabeça dele. Não tem ninguém vendo ele, mas ele fala assim: tem alguém me vendo. Tem alguém aqui. Porque ele fica incomodado, porque a glória de Deus está em todo lugar. E hoje a glória de Deus, ela impacta a tua vida de uma maneira para dizer para você assim: olha, vale a pena lutar um pouco mais. Só que não é só isso. Tem quanto tempo que você está sentindo assim: olha, eu sei que eu preciso lutar um pouco mais, mas eu não consigo. Eu sei que eu preciso orar um pouco mais, mas eu não consigo. Eu sei que eu parei de jejuar, mas eu não consigo. E parece que alguma coisa está me chamando para isso. Ei, está sim, é a glória de Deus te convidando. É a glória de Deus te incomodando. É a presença de Deus te oprimindo. Porque ela quer expulsar de você a fraqueza. Ela quer expulsar de você a vontade pelo pecado. Ela quer expulsar da tua vida o fracasso. E Deus está dizendo para você hoje, mais uma vez, vale a pena um pouco mais. Queria falar um pouco de missão hoje. A Bíblia fala no livro de Apocalipse, capítulo 2, uma das cartas às 7 igrejas. As revelações vêm dizendo assim: olha, essa igreja ela é aprovada em muitos sentidos. Eu vou aprovar você nesse sentido. É uma igreja boa, é uma igreja organizada, é uma igreja que segue os padrões. Vem Deus fazendo elogios à igreja. Mas quando ela chega no capítulo 4, o Espírito Santo de Deus vem dizer assim: olha, mas eu tenho contra vós que abandonaste o primeiro amor. Missão nada mais é que amor. Ninguém envia um missionário para um campo, missionário para um país de dificuldade, se não for por amor. Esse pastor não está nessa igreja se não for por amor. Você não vai pregar para alguém ou por alguém orar se não for por amor. E então, Deus, quando vem retratar isso com a igreja, no capítulo 2 de Apocalipse, vem dizendo: olha, essa igreja ela é aprovada em muitos sentidos, mas eu tenho contra ela que ela abandonou o primeiro amor. Não dá para fazer missão sem amor. Não dá para fazer missão se você não amar. E o próprio Jesus vem dizer assim: olha, o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E se você lembrar, eu comecei dizendo aqui, no começo da ministração, que nós temos que amar nós mesmos. Se eu não cuidar de mim, quem que vai cuidar? Não é verdade? Isso é uma frase muito clichê, né? Mas ela é atual. E ela deu lá em Mefibosete. Porque por mais que ele vinha sofrendo, ele tinha amor próprio, ele quis permanecer vivo. Por mais que ele vinha debaixo de um jugo pesado, ele tinha amor próprio, ele permaneceu vivo. Ei, muitas vezes o maior problema das nossas vidas
é nós não conseguimos nos amar de maneira a permanecer vivo. E eu não estou falando permanecer vivo aqui de corpo presente, não. Porque, como eu disse, a terra fértil é o cemitério. Muitos de nós não temos tido amor por nós mesmos e temos matado as nossas vidas, matado sonhos, matado promessas, matado metas, matado pessoas, matado relacionamentos. Temos deixado de viver aquilo que Deus tem para nós. E aí eu faço a pergunta: como que nós vamos amar o próximo se nós não amamos a nós mesmos? Eu tenho certeza que a igreja que envia vai ser uma igreja muito potente a partir do momento que ela começar a amar a si própria. E eu pergunto para você hoje aqui nesse lugar, com uma voz de amor, há quanto tempo você não tem parado para pensar em você mesmo? Em todos os sentidos da tua vida. Quanto tempo você não tem buscado a Deus de maneira a ser abençoado para você mesmo? Há quanto tempo você não tem deixado de sonhar? Olha, é uma coisa simples, sonhar. Quer ver que é simples isso? Você que já é adulto, casado, pai de família, eu queria que você voltasse agora dentro da sua cabeça, lá no passado, quando você era criança. Quando você era criancinha, olha lá, lembra? Lembra lá atrás, você era criança, aí sentiu o cheiro da comida da mãe, o abraço do pai, brincando na rua, correndo com as outras crianças, e você pensava assim, olha, quando eu crescer eu vou ser médico. Quando eu crescer eu vou ser professor. Jogador de futebol. Um monte de sonho que não se concretizou. Mas aonde foi que você estava, que alguém falou com você assim, ei, para de sonhar. Ninguém te proibiu, para de sonhar, por quê? O dia que você para de sonhar, você para de alcançar. Porque eu tenho certeza que algum dia você sonhou em ter uma família. E hoje você tem. Tenho certeza que algum dia você sonhou em estar nesse lugar e hoje você está. Ninguém te proíbe de sonhar, mas você vai se auto-sabotando porque não tem amor próprio. Já não cuida da beleza, já não é muito bonito o homem. Não cuida da família, não trata da mãe, não trata do pai, não trata do esposo, da esposa. Não tem um amor para chegar e dizer assim, ei pastor, como é que o senhor está hoje? É muito comum, rapaz. Alguém ficar nervoso e ir embora, eu vou embora dessa igreja. O que foi? Pastor, passou perto de mim, nem me cumprimentou. Hoje é o dia que eu estava mais precisando de um abraço. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Algum dia você já chegou aqui e perguntou para o pastor se ele precisava de um abraço? Ou é só você que tem conta para pagar? Ou é só você que tem família para tratar? Só que a partir do momento que você começar a olhar para você e ter amor próprio, você vai ter empatia por ele, você vai ter empatia pelo irmão da esquerda, da direita. Só que muitos de nós já paramos com isso. Nós estamos como Mefibosete, mas quando alguém chegou para chamar, ei, chegou o momento, nós estamos mortos. Não tem ninguém. Não tem nada. Eu garanto para vocês, eu lutei muito para não trazer essa mensagem aqui hoje. Mas Deus precisava falar com alguém nesse lugar. E a palavra que Deus tem para você hoje é que vale a pena você permanecer lutando. Vale a pena você permanecer mais um dia, 2 dias. Vale a pena ainda lutar um pouco mais. Vale a pena ainda mais um pouco, mais um passo. Porque Deus tem te observado, Deus tem te visto. Deus tem visto as tuas lutas, Deus tem visto as tuas dificuldades. Ele sabe que não tem sido fácil,
mas no momento oportuno Ele há de te levantar. No momento certo Ele há de te levantar. E eu queria orar por você que tem lutado, que tem tido dificuldade, que tem pensado em desistir, que tem se auto-sabotado, que já há muito tempo parou de sonhar, parou de orar, parou de buscar, está levando a vida no piloto automático. Não vai dar trabalho nenhum para a morte quando ela chegar. Eu quero orar por você. Quero orar para que você ainda dê mais um passo, para que você consiga um pouco mais. Amém? Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Eu queria que você fizesse um autoexame da sua vida hoje. Coisa muito interessante que acontece com a gente aqui, no decorrer da vida, na caminhada, no dia a dia, a gente acostuma com a dificuldade e a gente acaba achando que está tudo bem, sabe? Só que quando você vai fazer uma análise pormenorizada da sua vida, com detalhes, você sabe que não está. Você sabe que tem coisas que precisam ser imediatamente mudada, transformada. Tem pessoas que mataram relacionamentos há muito tempo. Não fala mais com o pai, não fala mais com a mãe, e está falando de fazer missão. Não fala com a família, vai fazer missão para quem? Abandonou. Não consegue perdoar, não consegue pedir perdão. Misericórdia. Você não está tendo amor próprio, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, se você não perdoa, como é que você pode ser perdoado? Como assim fazer missão se não tem perdão, pastor? Queria que você fizesse um autoexame da sua vida hoje, porque talvez tem muitos anos que você está levando a vida no piloto automático. Você vem no culto, você participa do culto, mas a sua participação ela é meramente ilustrativa. Você vem aqui para assistir o culto. Você acha bonito, o pastor cantou, as irmãs louvaram, teve tudo bonito, o Espírito Santo veio, visitou a igreja. Você viu tudo e voltou para casa. Você não participou do culto. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mas o Senhor está te chamando hoje, porque a glória dele invadiu este lugar desde o primeiro minuto do culto. Se você ainda não conseguiu sentir essa presença, é porque tem alguma coisa errada com você. Você precisa quebrar essa parede, essa porta que está impedindo você de chegar na presença de Deus. Queria que você fizesse um autoexame da sua vida, os sonhos que você abandonou, parou a escola, parou a faculdade, está pensando em abandonar o casamento, já não luta mais pelo filho, pela filha, deixou, está do jeito que está aí, deixa estar, não tem problema. Queria que você fizesse um exame hoje da sua vida. Queria que você olhasse para dentro de você hoje, com amor próprio, para dizer a verdade para você mesmo, não para mim, não para pastor nenhum, não para homem nenhum, para você mesmo. Se Deus chegar para te chamar hoje, você vai estar de pé, você vai estar lá. Se o Senhor chegar na tua vida agora, como é que você está? Você está de pé, independente da luta, independente da dificuldade, você está crendo ainda, irmão. Você está crente ainda, irmão, você ainda crê.
Quero orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, coloca a tua igreja diante do Senhor nesta noite, Pai. Ó Deus, muitos nesse momento não tendo a consciência de que não tem amor próprio. Abandonaram a vida em algum momento, desistiram, morreram. Abandonou o ministério, abandonou o casamento, a família, abandonou os sonhos. E outros ainda estão tendo esse momento, Pai, para pensar nisso. Mas eu sei que o Senhor vê a todos. O Senhor conhece a todos. Então, Pai, em nome de Jesus, eu queria que o Senhor viesse neste lugar hoje para trazer discernimento no nosso coração. Para trazer discernimento no coração daquele que sabe, ó Pai, que necessita de um cuidado especial hoje. Para mostrar, meu Deus, onde foi que ele caiu, onde é que ele parou, onde é que ele desistiu, Pai. Para trazer de volta a vida nesta noite, Pai. Visita cada um aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Queria te dar a oportunidade, se o pastor me permitir. Se você que sentiu hoje, pastor, eu preciso hoje de ter um renovo, eu preciso me levantar, talvez está difícil demais. Eu queria orar em especial por você. Se você quiser vir aqui à frente, eu posso, pastor? O senhor me permite? Sai do seu lugar. Vem aqui à frente, eu quero fazer uma oração especial para você. E uma coisa que eu peço para você é que você não tem que ter vergonha, você tem que ter amor próprio. Se você não quiser cuidar da tua própria vida, quem vai cuidar? Se você não tiver cuidado com a tua vida espiritual, com a tua vida sentimental, com a tua vida ministerial, quem vai cuidar? Eu quero orar por você hoje, quero orar por você que está pensando em desistir. Eu quero orar por você que tem pensado em abandonar tudo, ou já abandonou, já chutou o pau da barraca há muito tempo. No português bem claro. Quero te dar a oportunidade de você vir aqui para me orar pela sua vida. E eu creio que hoje você vai sair daqui com uma postura diferente. Eu vou dar ainda para você a oportunidade, mas alguém antes de nós orarmos, você tem a oportunidade ainda. Deus não quer que você saia daqui da maneira que você entrou hoje, não. Deus quer trazer de volta a vida hoje, na sua vida. Deus quer ressuscitar os teus sonhos. Deus quer trazer alegria ao teu coração. Se você não quiser vir aqui à frente, fica à vontade. Se você está relutando ainda aí atrás, não tem problema. Eu vou orar. Eu esperava que você fizesse esse ato de fé, de vir até o altar, mas Deus é contigo, nós vamos orar. E se você cair atrás, eu queria que você estendesse suas mãos para cá e orasse comigo, pela vida de seus irmãos. Amém? Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, os meus irmãos vieram aqui à frente no ato de fé, Pai. Muitos pensando em desistir, Deus, muitos já deixaram a vida para trás há muito tempo, já desistiram, estão num sofrimento terrível, mas querem hoje mudança de vida, Pai, e vieram aqui por isso. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo na vida desses que vieram aqui hoje, que a partir de hoje eles vão permanecer de pé, eles vão conseguir ficar de pé, eles vão ter força para continuar, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com os meus irmãos hoje, Deus, com a certeza que eles vão permanecer de pé. Se tiver aquele que Deus ressuscita hoje os sonhos que foram mortos. Ó Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha ressuscitar vidas aqui nessa noite. O Senhor venha ressuscitar os sonhos aqui nessa noite. Ó Pai, em nome de Jesus,
Nós não vamos mais, Pai, prosseguir nessa caminhada se o Senhor não estiver conosco. Ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha trazer hoje no coração a certeza, Deus, que eles não estão só, que o Senhor tem visto eles, que o Senhor tem contemplado a luta deles, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que a partir do dia de hoje, essa caminhada não seja mais tão dura, não seja mais tão pesada, não seja mais tão sofrida. Arabassurianda, dava cheia, cai. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que a partir de hoje, nós vamos estar, meu Pai, na tua presença, com alegria, ainda que na luta, porque o Senhor está conosco. Ó Pai, que o Senhor venha restaurar casamentos aqui nessa noite. Meu Deus, o Senhor venha restaurar famílias aqui nessa noite. Meu Deus, o Senhor venha restaurar sonhos aqui nessa noite. Eu profetizo, meu Deus, que nessa noite, meu Pai, as coisas vão caminhar melhor. Porque nós entendemos, Deus, que o Senhor há de nos chamar. Que o Senhor há de nos chamar. Pai, em nome de Jesus, ressuscita ministérios aqui nessa noite, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, coloca no coração a certeza da vitória, Pai. Põe no coração a certeza que o Senhor está com eles, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. 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 Receba o renovo de Deus. Amém, querido? Receba a graça de Deus. Amém? O Senhor é poderoso para agir nas vossas vidas. Queridos, eu entendo que Deus fala de diversas formas e hoje foi algo muito específico. Amém? Foi algo muito específico. Algumas pessoas precisavam de ouvir isso. Deixa eu te dizer uma coisa. O pastor Júnior já ministrou aqui. Mas existem coisas na nossa vida que só vão fluir se nós voltarmos lá atrás e consertar aquilo que lá atrás nós erramos. É como uma mangueira ao sair água. Um dia um pastor ministrou isso aqui. É como uma mangueira sair água. Se ela dobrar lá atrás, você pode fazer o que for, vai parar a água. Quando você não for lá e desdobrar a mangueira, a água não volta a fluir. Foi algo muito específico de Deus aqui. Deus está chamando pessoas a voltar, a crer na palavra e se mover debaixo da palavra. Amém, queridos? Ter amor próprio é entender que a vontade de Deus é melhor que a sua. Porque na vontade dele nós vivemos coisas extraordinárias. Deus está te chamando para viver a vontade dele. Por isso, corrija aquilo que ficou para trás de errado, para voltar a fluir água. E você verá o que Deus fará na sua vida. Amém? Deus abençoe a vida do pastor Júnior. Obrigado. Deus continue abençoando sua esposa, sua família, sua casa. Em nome de Jesus, que possamos, em nome de Jesus, prosseguir em direção ao propósito de Deus, porque Deus quer levantar pessoas nesse tempo. Amém? Você pode dizer, eis-me aqui, Senhor.